Steel Ball Run tinha a receita do fracasso, uma premissa esquisita, o encerramento de uma das histórias mais bem-sucedidas do mercado e um produto completamente fora dos padrões comerciais. Mas como o Hirohiko Araki, o autor de JoJo Bizarre Adventures, mesmo indo contra tudo que faz um mangá vender, mostrou que, na verdade, estava escrevendo uma das maiores obras-primas de todos os tempos. Muitos consideram a parte 7 de JoJo uma das melhores obras do mangá, e sim, eu sei que isso depende. A discussão sobre a melhor série, filme, anime, mangá, jogo existe na internet desde que ela se criou praticamente, mas eu não quero tentar mudar a sua opinião, mas sim te mostrar o porquê a sétima parte de JoJo é considerada por muitos a melhor. Porém, a história de Johnny Joestar e Gyro Zeppeli nem sempre foi vista assim. Na verdade, quando foi lançada, quase fracassou. Mas antes, quem é Jojo e por que ele tá numa aventura bizarra? E aí, eu sou o Kevin e só pra contextualizar bem rapidinho, antes de falarmos de Steel Ball Run, JoJo Bizarre Adventures ou JoJo Kimi wo Naboken, originalmente falando, é uma serialização de mangá que começou a ser lançada por Hirohiko Araki lá no finalzinho de 1986. O mangá, que tinha vários elementos do cinema ocidental, da literatura e arte clássica, e muita inspiração em Hokuto no Ken, trazia a história de Jonathan Joestar, bem de vida, porém inocente, despretensioso, que subitamente tem sua vida virada do avesso por Gil Brando, um outro jovem da sua idade, mas que, diferente de Jonathan, foi criado nas vielas, nos bares, com um pai abusivo e sem a sua mãe. A história toda de Jojo parte basicamente do ponto em que Dario bate as botas e Jill fica sob os cuidados de George. Jonathan vai amadurecendo e percebendo que Jill é essa pessoa terrível e que, na verdade, ele tem um plano para matar o seu pai e ficar com tudo que é da família. A história, que começa de forma mundana, vai, entretanto, ganhando acontecimentos cada vez mais malucos, mas ao ponto de, às vezes, fazer o leitor se questionar o que realmente está acontecendo. Poderes mais elaborados e até meio difíceis de entender vão surgindo e escalando a maluquice para níveis e conceitos cada vez maiores. E essa que eu falei é a parte 1 de Jojo, com a história se passando com Jonathan Joestar. No futuro, o seu descendente, Joseph Joestar, luta novamente contra ameaças que estão de certa forma relacionadas a Jill, sendo essa a parte 2. E cada parte de Jojo mostra um descendente dos Joestar diferente em uma época diferente, lutando contra Jill ou lidando com os resultados diretos ou indiretos dos seus planos. Porém, isso mudou em 2003, quando a parte 6 de Jojo, que tinha como protagonista Jolene Kujo, teve uma mudança levemente radical no final da sua história. Araki simplesmente encerrou para sempre a saga dos Joestar desse mundo, um reset universal deixar para trás praticamente tudo, e por muito tempo ninguém sabia o que viria, mas uma certeza se tinha: Jojo, como se conhecia, tinha acabado. Mas o que aconteceu para a história ter mudado? Por que jogar anos de uma saga contínua fora e começar tudo de novo? Stone Ocean, que é a parte 6 de Jojo que eu acabei de mencionar, até que não vendeu tão mal assim. Porém, Hirohiko Araki, que veio até aqui escrevendo coisas malucas uma atrás da outra, tinha algumas pedras no seu sapato, coisas que, como escritor e artista, Araki queria se livrar. Primeiro vamos falar sobre essas vendas de Stone Ocean. Apesar do nome do autor ter muito peso, a parte 6 não foi muito popular no seu lançamento, pelo menos não tanto quanto as outras. Ao longo dos anos, a escrita do autor saiu do shonenzão de porrada e foi ficando mais complexa. O Ramon foi descartado, dando lugar aos stands, um sistema de poder que permitia total liberdade e maior complexidade. A narrativa do autor ficava cada vez mais ousada, limitada apenas pelo escopo dos seus leitores, e isso foi levado ao limite com Stone Ocean. Na época, uma mulher como protagonista em uma revista de garotos era algo que ia totalmente contra os padrões editoriais da Shonen Jump, e já era por si só uma decisão extremamente impopular, e após os fãs esperarem quase um ano desde o encerramento de Golden Wind, a parte 6 vinha com uma história que era cheia de tramas, extremamente densa e complexa para a época. Poderes não eram tão populares, eram difíceis de entender, os personagens não eram tão afetivos para o público e o vilão não era tão icônico como Dio, era mais contido, menos carismático e com muito mais camadas narrativas. A ambientação não era tão popular para os japoneses como a parte 4, e quando Jotaro apareceu, ele simplesmente não resolveu tudo usando Star Platinum e metendo soco, e nada disso era interessante para a garotada da época. E aos poucos, o público da revista ia se afastando, a somatória de fatores que iam contra a maré de sucessos que a Jump tinha na época só aumentavam cada vez mais. Stone Ocean, apesar de ainda vender números melhores que muita coisa, e eu falo isso usando os números gerais de vendas de Jojo, já que dados específicos das partes anteriores são bem nebulosos, nem estava no top 10 da revista, e era um mangá que, mesmo nos dias de hoje, com um público mais adulto procurando obras voltadas para esse pacing, ainda teria leitores mais seletos, já que ele se esquiva do padrão da Shonen Jump, do protagonista jovem, bobo e com poderes simples, e eu não falo isso de forma pejorativa. Esse padrão vem funcionando há décadas e não tem motivo para você tentar reinventar a roda
a não ser que você seja o Araki. Ainda por cima, o final agridoce da parte 6 deixou muitos fãs descontentes. Ele provocou sensações inesperadas, afinal, ninguém sabia como reagir a esse final, e mesmo ele sendo genial e excelente, principalmente comparado com a onda de finais duvidosos que a Jump anda nos proporcionando, que ao invés de evoluírem com o tempo, parece que regrediram, ele deixou um gosto amargo na boca, afinal se encerrava qualquer chance de personagens extremamente populares como Jotaro ou Giorno voltarem a aparecer. Então não, Stone Ocean não foi tão popular como as outras partes de Jojo, e após 6 partes, a fórmula Jojo, que foi um sucesso desde Battle Tendency, também começava a se desgastar, tanto para os leitores quanto para o autor. Tá, mas o que todo esse papo sobre Stone Ocean tem a ver com Steel Ball Run? Imagine você, autor extremamente famoso, perdendo popularidade, faz quase um ano que você não publica nada e você agora vai iniciar seu novo mangá. Você pode fazer o que todo mundo gosta e vender milhões usando seu nome extremamente popular, ou pode não só dobrar, mas triplicar a aposta com ainda mais elementos impopulares, escrevendo algo que passaria muito longe de uma coisa que você diria que saiu da Shonen Jump. Araki escolheu a segunda opção. Steel Ball Run, apenas Steel Ball Run, sem nenhuma menção a Jojo no nome, foi oficialmente lançado em 19 de janeiro de 2004, quase um ano depois do término de Stone Ocean, que foi em abril de 2003. A espera de quase um ano para receber um mangá que não era Jojo já começou se mostrando problemática. Ninguém sabia se aquilo era Jojo de fato. Pode parecer besteira, mas em 2004 as informações não corriam tão rapidamente como hoje em dia, então demorou muito para os leitores da Shonen Jump entenderem esse meio termo, já que Steel Ball Run era e não era Jojo ao mesmo tempo, e isso fez muita gente não comprar o mangá, já que se não era Jojo, não tinha motivo para eles comprarem. Mesmo o mangá sendo de um autor que era bem respeitado e as pessoas gostavam, o mangá tinha terminado no final da parte 6, e muita gente tinha se decepcionado com a falta de todo mundo casando e tendo filho à la Boruto. E claro que Jojo não era o único mangá dentro da revista naquela época, mas estávamos falando dos anos 2000 na Jump, a era de ouro da revista. Jojo vinha teoricamente cambaleando com o desinteresse do público, tinha que disputar com obras que estavam fazendo um sucesso massivo na revista, e concorrer em popularidade com mangás como One Piece, que estava com seu anime no auge, Naruto, que também estava com seu anime a todo vapor, Bleach naquele mesmo ano também receberia anime e faria a popularidade do Big Three disparar. O mangá de A-Shield, mesmo sem anime, também disputava o top 5 junto com essas obras, e ainda tínhamos outros nomes que Jojo precisava vencer, como Yu-Gi-Oh!, Prince of Tennis, Death Note, Bobobo, Shaman King e mais ainda séries que estreariam nessa época e que foram um sucesso logo de cara, como Reborn, Diggerman, Gintama, Busorenki e mais uma meia dúzia de nomes que eram muito mais apelativos para o público jovem da Shonen Jump. Resumindo bem a história, Steel Ball Run lançou com um mangá apagado, de pouca popularidade, carregado apenas pelo nome brilhante de Araki, só pelo fato de não ter Jojo no nome e por ter resetado seu universo tão querido. Mas e as pessoas que compravam a revista e liam Steel Ball Run por tabela, elas não gostavam do mangá? Steel Ball Run, assim como quase tudo que o Araki escreve, tem premissas bem fora da curva. Você é um leitor da Shonen Jump nos seus 14 a 15 anos. Vê garotos usando poderes, salvando seus amigos, eles lutam pela justiça, eles protegem suas famílias, eles usam poderes irados e voam, e Chaka da Raposa, e Bankai, e Gomu Gomu no... E do outro lado temos o Johnny, sem poderes, paraplégico, playboy, antipático, e ainda por cima as motivações dele são completamente pessoais, egoístas mesmo. Nada pessoal como ser o rei dos piratas, é algo mais pessoal como egoísta mesmo. Ele quer remediar um problema causado por ele mesmo, por culpa dele. Johnny com certeza não era o protagonista mais popular da revista na época. Primeiro, ele não era irado, um jockey fracassado, esquecido pela família, deixado pra morrer numa situação a qual ele mesmo causou, pela personalidade terrível dele. Johnny não tinha nenhum poder, não tinha nenhum demônio interno e nenhum sonho grandioso. Era pouco identificável, você dificilmente se vê no Johnny, coisa que, por incrível que pareça, era bem comum com a garotada nas outras obras shonens, e mais ainda hoje em dia. Por outro lado, tínhamos o Gyro. Esse sim era facilmente admirável. Ele era brabo, descolado, tinha um poder misterioso, novo até então pra franquia. O design dele é foda, pouca conversa, não tava nem aí pro Johnny, na verdade ele queria que ele se mandasse. E claro, se não fosse ele pra ser o pilar da leitura, provavelmente Steel Ball Run teria sido um desastre, mas o Araki era ciente disso tudo e soube fazer as coisas na medida certa. Além disso, a premissa do mangá não é exatamente atraente para a garotada. Uma corrida de cavalos através da América do Norte não é lá tão interessante quanto ser o rei dos piratas ou se tornar o maior Hokage. E eu repito, o Araki sabia disso tudo. Simbolismos, filosofias, introspectismo, batalhas internas, conflitos éticos,
sistemas de poder que passavam muito longe do simples power scaling, não havia números definindo mais forte, não havia explosões nem transformações, as vitórias às vezes mal tinham glória, o mangá passava muito longe do que o público queria ler. Mas se Araki sabia disso tudo, pra que fazer então? Voltando mais uma vez para o passado, Araki começou escrevendo um produto em grande parte comercial, baseado nas suas experiências e uma série de tentativas desastrosas de ter uma longa serialização, que não dá para entrar em detalhes aqui, mas vai ficar para um vídeo sobre a história do autor. Assim como muitos outros, Araki queria entrar de vez para a Jump e acabou trocando sua liberdade criativa por um forte senso mercadológico, tudo isso depois de levar umas marteladas de alguns editores. Jojo, sem nenhuma discussão no seu início, era baseado em grande parte em Hokuto no Ken, um mangá que na época fazia muito sucesso. O protagonista forte, bombado, resolvia as coisas de forma absurda, o estilo artístico e narrativo mostravam isso claramente. Elementos que eram a fundação de Jojo e de certa forma influenciados por uma decisão de mercado eram o que vendiam o mangá. Araki em grande parte não estava escrevendo algo que queria. Todo mangaka precisa saber remediar o seu lado criativo e o seu lado que faz dinheiro. Afinal, por mais que suas ideias sejam boas, nem sempre o público quer ler essas ideias. E ele tem contas para pagar. Então o balanço perfeito entre liberdade e vendas é também uma das habilidades que um autor precisa, e uma que o Araki tem em um nível bem elevado. Mas depois de 6 partes e mais de 20 anos escrevendo, Araki queria se libertar dessas amarras, dos números de popularidade e vendas. Ele queria escrever o que queria colocar no papel as ideias que sua mente bizarra segurava há anos. E como um autor renomado, Araki recebeu provavelmente carta branca da Jump para escrever o que quisesse, da forma que quisesse, tal como alguns autores da Jump recebem, principalmente por suas grandes contribuições para a revista. Agora com sua liberdade narrativa livre de algemas, Araki só tinha mais um empecilho em seu caminho, a publicação semanal. O modelo de publicação semanal vigora na Shonen Jump há décadas, é rápido o suficiente para impedir que o leitor se esqueça da história que está lendo e é tempo suficiente para permitir que o autor desenhe 15 ou 20 páginas com tranquilidade. Essa última parte, infelizmente, é mentira. A publicação semanal funciona por décadas, mas por décadas também vem desgastando autores, trazendo complicações de saúde, burnout e praticamente matando alguns nomes com problemas nas costas, circulação, privação de sono, estresse e todo tipo de doença que você possa imaginar. Tudo em nome de fazer o melhor possível em menos de 7 dias, matando seus autores no processo. E mesmo que você tenha vários assistentes para desenhar um monte de coisas extras, assim como eu mostrei no primeiro vídeo do canal, para fazer roupas, sombras, detalhes, cenários, ainda assim você é o mangaka e todo o desenho principal fica por sua conta, e 7 dias infelizmente, mesmo com um nível técnico avançado, provavelmente não é o suficiente para permitir que você faça o seu melhor trabalho. Aliás, às vezes não é nem o mínimo necessário para fazer o básico. E esse empecilho finalmente foi superado mudando o Steel Ball Run de revista. Ao invés da Shonen Jump, que é publicada semanalmente, o mangá passou a ser publicado na Ultra Jump em 19 de março de 2005, uma revista que sai mensalmente e ainda por cima é voltada para adultos, um público com certeza mais apto a ler o mangá. Junto disso, o Steel Ball Run foi renomeado para Jojo Bizarre Adventures Parte 7 Steel Ball Run, acabando de vez com a confusão criada por Araki e clarificando para o público que aquilo era de fato Jojo. E aqui começava a reviravolta da obra. O tempo também foi um aliado do mangá. Aos poucos, as pessoas iam descobrindo que Steel Ball Run era muito além do que apenas cavalos e poderzinho. O mangá era complexo, mas não complicado. Era profundo, sem ser confuso. Só precisava de fato de uma leitura atenta, coisa que é um pouco difícil para uma revista como a Shonen Jump, mas numa revista com um público diferente, era outra coisa. Porém, o mais impactante foi o salto no nível artístico da obra. Ter 4 vezes mais tempo para desenhar e organizar seu mangá permitiu que o autor refinasse seu traço ao máximo. Os quadros do mangá cada vez mais pareciam ilustrações profissionais individuais. Era até estranho ler um mangá com um traço tão refinado, próximo de um realismo, parecia que você estava lendo outra coisa. Imagine ter um nível técnico tão alto que causa estranheza no seu leitor. O traço refinado diferente chamava cada vez mais atenção. A história cheia de tramas que ia além do que grande parte dos mangás da época queriam contar, as reviravoltas, as quebras de paradigmas, a desconstrução de vários temas e gêneros, a quantidade de polêmicas usadas de forma correta, ninguém tinha percebido até aquele ponto que na verdade Steel Ball Run era uma obra-prima que estava escondida no canto escuro da sala, esperando sua hora de brilhar. O mangá todo foi publicado em cerca de 7 anos. O final de Steel Ball Run foi brilhante, épico, foi satisfatório. Diferente do fim de Stone Ocean, que deixou um gosto levemente amargo, Steel Ball Run parecia deixar para trás uma sensação de dever cumprido. Nenhum sacrifício foi em vão, nenhum conflito foi à toa. Todos os personagens tinham seu devido papel e tudo se encaixava no fim. Uma pitada de fanservice adicional temperava o que os fãs mais queriam, e Araki fechava de forma impecável a 7ª parte de Jojo. 2 anos depois, a adaptação para anime de
Jojo viria, uma adaptação que por anos foi dita ser impossível, que ninguém teve a coragem de tomar frente e foi incessantemente buscada por Hiroyuki Omori, que mesmo sabendo dos desafios de tornar um traço, obra e histórias tão bizarras em anime, aceitou o desafio e contra todas as possibilidades o fez acontecer. E o fez acontecer muito bem. O anime de Jojo foi um sucesso, tanto no Japão quanto fora dele. A modernização do traço da parte 1, os designs feitos pela David Productions, o ritmo adotado, tudo fez a popularidade da obra disparar e consequentemente abrir os olhos de muito mais gente para o mangá que tinha acabado de fechar seu arco. O anime foi a fagulha que faltou para que Jojo disparasse em popularidade mais ainda. A obra, que na época brilhava tímida, agora estourava em todas as mídias. As vendas do mangá aumentavam. Jojo Leon, que tinha acabado de começar a ser publicado com sua ambientação extremamente popular para os japoneses, tinha vendas muito melhores comparadas ao começo do seu antecessor e atingia o top 2 de vendas da época, ficando à frente de sucessos que estavam no auge, como Fairy Tail e Toaru Kagaku no Ryugan, perdendo só pro mangá do Isekai do designer de casa de banho. Enfim, Jojo apenas cresceria dali em diante. Com a acessão da internet, mais e mais pessoas teriam acesso à obra de Araki, e a parte 7 se consolidava cada vez mais entre o público. O consenso de que Steel Ball Run era de fato um dos melhores mangás já escritos se acentuava cada vez mais. O mangá não era um fracasso, longe disso, ele apenas precisava de tempo. Tempo para o público entender de fato que Johnny não era um protagonista mal feito, ele era apenas um personagem com uma jornada única. Ele tem defeitos, é hipócrita, ele erra e que na verdade ele não é um herói. E nem todo protagonista precisa ser, nem todo personagem principal precisa de um senso de justiça inabalável ou ser o cara mais Ed já criado. Assim como o ser humano, Johnny é um punhado de diferentes conceitos éticos e com uma moral que existe do seu próprio modo. Jairo, que por outro lado parecia ser o cara que não se importava com nada, o maluco da obra, na verdade era de fato quem tinha uma causa nobre para estar ali. Mesmo não parecendo, assim como Johnny, ele não era só preto no branco, fazendo as coisas no 0 ou 100. Ele foi escrito como um ser humano, e isso não resume os personagens da obra. Na verdade, isso é apenas arranhar a superfície dos diversos temas que abrangem esses dois. E ainda temos um vilão que, na visão de alguns, talvez seja um herói, ou será que Steel Ball Run não tem de fato vilões? Não tem de fato heróis? Uma obra que te leva a questionar alguns aspectos e não te entrega tudo de bandeja facilmente, poderia ser confundida com uma porcaria total, ou realmente de fato ser. Mas aqui tivemos a prova que não era o caso. Talvez um dia eu consiga falar sobre o Valentine e tudo que ele representa para a obra, mas vamos manter o foco antes que eu fuja um pouco mais do assunto. E a parte 7 fez muito bem para a indústria como um todo. Mangakas tinham agora pelo menos mais um apoio para deixar sua liberdade de criar vida na caneta e tinta e escrever algo além do padrão shonen. Personagens não precisavam ser o velho arroz com feijão para evitarem ser chutados da revista. O gênero shonen nos próximos anos aos poucos ia se reinventando, e junto de outros incentivos que vieram pelo caminho, junto de Araki, criava-se a inspiração para histórias com morais mais nebulosas que fazem você se questionar de vez em quando e sentir que realmente está lendo uma história com uma trama, ao invés de algo extremamente simples e sem profundidade. É triste pensar que, por causa de praticamente um mal entendido, Steel Ball Run quase foi considerado um mangá ruim, um fracasso, ou talvez o fim da carreira de Araki, ou até de Jojo como um todo. Tudo por simplesmente não estar sendo entregue para quem realmente deveria e queria o ler. Por sorte, hoje em dia, muitos concordam que o mangá é muito bem feito, e tanto os fãs quanto a crítica são unânimes nesse assunto. E pensar que, depois de tudo isso e tantos anos, teremos um anime da parte 7, que provavelmente, mas só provavelmente, levará Jojo mais uma vez para os holofotes mundiais. Eu agradeço muito se você viu até aqui. Se gostou, deixa um like, se inscreva, ative o sininho se você quer ver mais vídeos sobre Jojo, anime e mangá no geral. Dá um pulo no nosso Discord, segue nossas outras redes. E no mais, muito obrigado e tchau.